Ok. Por favor, continuando a aula, pergunta e resposta. Então, pergunta e resposta. A gente iniciou em algumas aulas umas palavras, viu, velho? Quem tá lá tá fazendo as costas, né? Tá criticando lá. Levanta, tá. Quem tá aqui não é pegando as costas. É assim, a gente tá gravando? A gente iniciou uma aula que eu peguei e coloquei várias palavras que rolavam numa sessão para falar. E a gente chegou a dar trabalhar alguns conceitos aí, né? E o que eu quero falar sobre isso é que cada palavra que a gente começa no dia a dia, qualquer coisa que a gente fala, a gente pode trabalhar com a tradução pro astrologia. O astrólogo, quando ele tem uma certa experiência, ele ouve o discurso igual um psicanalista. O psicanalista experiente ouve o discurso e sabe que a pessoa está falando tem um significado. E o astrólogo, quando ele ouve o discurso, ele sabe que o significado tem a ver com determinado planeta, determinada casa, determinado aspecto, e ele tem que ver se isso tem a ver com o trânsito no céu do mundo, os efemérides do mundo, ou o trânsito em cima do mapa da pessoa. Então, eu ia propor, eu não sei se vocês têm aí as palavras, né? Tem aí? Eu ia propor, se vocês quiserem falar 2, 3 palavras, eu tenho que falar mais rápido a respeito. Só para ser um jogo de quick, né? Não é, a outra vez eu aprofundei, né? Aí essa vez é um pouco mais quick, né? Pode falar. Falar. Então deixa a lista circulando. E se vocês, eu faço a lista para o grupo também. Mas tá fácil de agora? Será? Tem aquela coisinha, aquela caixinha do menino, tá? Cadê? Passa aí. Tem uma coisinha bem, eu emeto na outra. Coisinha de plástico. Não, tá aí. Sobe aqui. Ó. Já falaram? Já viram aí alguma palavra? Ó, daqui que eu falo então alguma. Ó, aí o pessoal online também pode. Vamos ver se passar para mim. Ó. Ah, que legal, estou bacana a foto. Ó. Como eu entendo. É bastante coisa, tá? Eu vou colocar algumas para vocês, tá? Dores nas articulações, operações, recuperação, música, quando arrepia, competição, desespero, o que é doloroso, o que eu sou, o que eu demonstro. Qual foi falar? Eu já fui falar do que eu sou, dores na articulação e paz. Assim não teimosia, intimidade, ruptura, amante, casamento, sexo, risco, estar em risco. Independência, dependência, cobrança. Faz quando pode, não faz. Quando o assunto toca o coração, quando o assunto toca a sua atenção. Eu não falei bastante. Cansaço, culpa, dor, pensamento suicida, suicídio, remédio, imunidade. São tópicos. São tópicos que eu estou lançando
para ver se vocês querem falar de algum chamou a atenção de vocês. Né? O pessoal online, algum chamou a atenção de vocês? Não, primeiro online, tá? Eu consigo ouvir agora, mas antes não. Desânimo. Tá bom. Então, vamos fazer assim, ó. Anota aí, desânimo, o que mais? Para não perguntar de novo, só para ler mais rápido depois. O que mais? Pessoal online. Pessoal, tá no grupo a frase, se quiserem ver. Vê se alguma toca com vocês, alguma que vocês queiram aqui. Pode falar. Recuperação. Então, desânimo, recuperação. O que mais? Que legal, agora apareceu todo mundo aqui de repente. Invejoso, quando arrepia. Pronto, já tem 4, né? Alguém mais? Hã? Ruptura. Ruptura, tá bom. Eu vou começar com o pessoal desses daqui, tá? E vocês, pessoal? Então me vem aí, me vem essa listinha. Isso, quem anotou para eu pegar o papelzinho? Tem papel aí que eu vi, para eu saber, aí já faço. Ó, ok. O que vocês acham que na teologia é desânimo? Saturno é um planeta. Não é assim, pessoal. É muito superficial falar que é Saturno. É muito superficial falar que é Saturno. Desânimo. O Saturno concretiza a coisa. Graças ao Saturno a gente mora num apartamento, numa casa bem construída. Graças a Saturno, também não é planeta. Tá? Graças ao planeta, a gente tem uma estrutura de engenharia onde o gás passa no logrador, onde a luz passa no poste, a água encanada vem para casa, graças ao Saturno. Será que ele é desânimo? Pode ter um aspecto vinculado a Saturno, mas não é o Saturno. Vocês têm que mudar a forma de falar. Ó, é a mesma coisa. Os aspectos com qualquer planeta podem dar desânimo. Então a questão não é o planeta. Turno quadrado máximo. Uma violência. Uma violência. Ó, então a gente pode ver dessa forma também. Então assim, primeiro, os planetas em si não são os causadores dos assuntos. Então se a gente dá o crédito para o desânimo para um planeta, a gente falou Saturno, você falou Netuno, depois, sei lá mais a Lua, né? Se for assim, a gente vai ter o horror na nossa vida. E o objetivo não é ter horror, o objetivo é a gente sair do desânimo, transformar a derrota em vitória e tudo mais. Vocês veem como é efêmero. O Júpiter vai entrar em Sagitário com a Lua e 3 dias depois, 3 dias não, quantos dias depois? 14 dias depois,
o Sol entra e a Lua está oposta. Então a frequência de ânimo de Júpiter e Sagitário vai desaparecer. Então o ânimo e o desânimo, ele tem a ver com mais a relação temporal, tudo é efêmero, né? Mas ela tem a ver com a relação que você está vivendo o mapa. Número 1. Você pode estar vivendo o pior mapa de todos. Você está vivo. Aí o desânimo não pega. E você às vezes está passando, por exemplo, tem gente que tem um mapa super legal, com muita sorte, mas a pessoa é tão mimada que ela fica desanimada. Então o ânimo tem a ver com o quê? Movimento. Ânimo tem a ver com a luz do Sol e com a força de Marte. E Saturno, ele segura, ele estaciona, ele enquadra, ele retém. O Saturno, ele compacta. O Saturno estrutura. E cada ação do Saturno pode desanimar se você não souber lidar com a luz do Sol. Uma pessoa muito, muito, muito especial um dia pegou a minha apostila e falou: nossa, olha que difícil. Sei lá o que você veio lá. Eu fui ler a apostila, aquela que eu escrevi em 2004, 2005, a monografia. E aí fala sobre o Shen, sobre o espírito. E ele fala que antes de dividir em 5 elementos, a luz, igualzinho na Cabala, a luz vem, e a intensidade da luz, quando ela vem com Shen positivo, ela vem com ânimo, ela tem a capacidade de se materializar. Então ela vem, ela se materializa. E aí ela vira uma matéria energética. Essa matéria energética vai ser sentida no sentimento, na psique, né? E ela pode até se manifestar e virar uma matéria mesmo. Uma matéria. Ela se materializa até e pode virar uma pessoa, um nascimento, uma ideia. Então, a luz maior, quando ela vem com um foco, com uma direção. Ela tem um caminho. E esse caminho, se ele não for bem trabalhado na sua origem, ele já vem desanimado. Ele já vem precisando do outro. Ele já vem aguardando o pesar. Então, a luz que a gente vai ver no mapa da pessoa, a gente está... É até legal esse desânimo, como primeira palavra, porque é através dela que você vai ver que você vai entrar em contato com o cliente, esse mapa, você vai falar, a primeira coisa tem que ver o Shen, tem que ver o espírito da pessoa. Tem que ver, porque senão é a mesma coisa, imagina com umas cartas, né? Você pega e tira lá, a lua, o diabo enforcado, uau, e tudo de espada. Aí você fala, você tem muita energia para vencer isso. Porque você vai entrar em contato com o ânimo da pessoa, com o Shen da pessoa, não com a carta, não com o mapa, não com o Saturno. Porque o pessoal mistificou os defeitos. Quando a pessoa não sabe lidar com os defeitos do planeta, ela mistifica. E aí fica fácil. Ela coloca entre aspas o significado energético do planeta. Mas é mais que isso. Então, você tem que entrar em contato com uma mandala e dar uns 2, 3 segundos até você pegar o contato com o Shen, com a energia, com a luz. Na Cabala a gente fala com a luz, é como se fosse como Deus vem através, ele vem, ele entra e ele materializa.
essa materialização, ela pulsa. E ela ainda é energia. E essa energia, se ela estiver muito boa, você vai conseguir ver uma pessoa com um mapa de T-square, com várias quadraturas, com mapa de cruzes, enfrentando a vida. Então não é, o ânimo e o desânimo não é fácil ver a olho nu. Porque aí você estigmatiza, e aí você vira um Zé Mané astrólogo, que pega e fala, meu, tudo em combustão, pena, eu deveria ter nascido outro dia. Vênus em combustão, Marte em combustão, vida atrás do Sol, Mercúrio em combustão, Lua atrás do Sol. Meu, só sobrou função para você se matar, né? Então, e aí o que acontece? Tem uma aluna nossa online que me escreveu, que foi no curso Reddit, nós fizemos, e sentiu essa visão que não é da astrologia. Eu, Ale, ponho meu sangue no meio dessa conversa. Eu estive na Índia com o maior astrólogo da Índia vivo na época, do Paraná. E vários outros astrólogos. E saía com astrólogo para visitar uma família que nasceu, uma criança, para falar o futuro da criança, pela astrologia. Não abri a boca, mas eu estava lá participando. Sabia bastante esse mapa da criança que nasceu. Comentei isso na aula, no curso, muita coisa na casa 3. O astrólogo pessimista é porque ele é pessimista, mas não porque a astrologia é pessimista. Tá bom? Então, ânimo é de alma. Shen. O Shen vem e divide em 5 Shen. Shen, que é o coração, a alegria, a vida. Ko, que é a alma matéria, alma material, alma corpórea. E a intenção da mente, de vontade de viver, e o En, que é alma corpórea, alma que se relaciona com o outro. Aí você vai ver nessas divisões da energia, do ânimo, da vida, aonde está mais fraco. Então, se a pessoa tem a alma fraca no fim, foi cruzir, aí ela realmente precisa de ajuda, porque o ânimo dela para viver todo mundo está aqui. Pronto? Vou retomar, tá? Então, ó, dei uma pausa, acabou a bateria, vou retomar. Tá gravando? Então, assim, a gente está falando sobre ânimo, desânimo, alma. Então eu peguei, para responder, eu nunca pensado na palavra, mas ânimo não é planeta. 99% dos astrólogos começam estudando que o Saturno, devido ao peso, desanima. Netuno, ai meu Deus, o cara me desfoca, me desanima. A minha lua, minha mãe me desanima. Não é isso, pessoal. A gente tem que buscar nos problemas a alma maior. A alma antes de ela se subdividir em si. Quando você pega a alma maior, você tem a luz dentro de você para resolver um problema muito sério que está acontecendo no céu. Então, se você estiver passando por um aspecto de Netuno no ascendente, que é muito difícil, de Plutão no ascendente, Plutão em cima da Lua, de Lua em cima de Netuno, de Sol quadrado Netuno, de Saturno passando bem no fundo do céu, um montão de coisa acontecendo, você fala, meu Deus, olha essa coisa. Se você entrar em contato com uma energia maior e entender que o que você está passando é efêmero, você não fica presa ou preso nesse tema. E aí você resolve. Aí é questão de um mês, 2 meses, 1 ano, às vezes, mas você resolve.
Você, até se porventura a empresa for à falência ou alguém morrer, você também resolve, porque você se reposiciona. Só que quando você não tem ânimo, quando você está desanimado, aí o que acontece? Você para num aspecto que já passou. Você passa no aspecto que já passou. Você, às vezes, está presa com 4, 5 anos de idade. Então, por exemplo, pega o aspecto que você falou. Qual é o aspecto? Tudo quadrado mais. Que casa com a mais? Tá bom. Então, por exemplo, o Netuno está na casa 1. Né? Então a gente sabe que de 0 aos 7 anos, você passou por Netuno, tanto na leitura de 0 ao 7, quanto naquela leitura de 0 ao 5. Você passou por Netuno, quadrado máximo. Você estava andando, aqui está o mapa, você tem um apontador do tempo, vai andando, tocou no seu Netuno que está quadrado máximo. Ativou o Piscinar. Se você não tem alma acima do físico, se você não está conectada com a luz acima do físico, a astrologia influencia a sua vida. E aí o que acontece? Você com 40, 50 anos, encontra uma amiga, vai aqui no golpe de uma cabeça, oi amiga, tudo bem? Tudo bem. Ah, minha vida é tão mexendo no quadrado máximo. Você vai falando o sentido. Só que aí você não está falando que a vida é isso. Você está falando, eu estou presa à minha infância. Eu sou 4 anos de idade. Criança interior é uma palavra usada em terapia com outro propósito. Não é criança interior. É aonde você travou, né? A criança ferida. Criança interior é uma outra coisa. Criança interior, pai ideal, mãe ideal, são palavras que a gente usa na terapia com o intuito de colocar a pessoa no trilho para ela poder se safar e ser independente, ser emancipada da sua. Então, se não há alma, se há um desânimo de origem, a pessoa não consegue estar viva. A doença pega, seja doença física ou doença psíquica. Aí você vai falar com a pessoa, né? Ela está presa ainda na gestação. E você fala, cara, já passou. Você tem que ficar um tempo falando isso. Até a pessoa falar, já passou. Não, já passou. Ela tem ânimo. Então você precisa olhar para a pessoa e ver se tem alma, tem força instante de luz do sol e a luz do dragão. Os nodos, vou falar um pouco, talvez vocês achem um pouco difícil que eu falar, mas os nodos, eles são os dracões. Não é algo simbólico, é o dragão. E o dragão é invisível. E o dragão, ele anda com a gente e traz para a gente uma força inimaginável. Porque ele tem, ele é imortal, ele tem a energia de várias vidas. Está gravando? Isso, olhando, na internet está em ó, estraga, arruma. Estragou, arruma, tá? Rapidinho a gente tem que ter essa postura. E isso é a postura de ânimo, tá? Às vezes a gente paralisa, a gente tem na bactéria dois tipos de reação. Uma é o medo, óbvio, paralisa. Paralisa tanto, endurece tanto, faz xixi na calça. E outro é o contrafóbico, que ataca, que vai, é morrendo de medo, mas ataca.
Então são duas reações. E nenhuma das duas ela é útil para ter ânimo. Ânimo é confiança. Então, Sagitário ativado, ele mostra uma visão. Júpiter entrando em Sagitário, ele mostra uma visão e a solução. Sempre tem solução na leitura de mapa. Não numa questão, mas às vezes a partir da primeira vez. Mas sempre tem solução dos problemas. Se você estiver dentro de você e ainda com silêncio também, ame. Não sei se eu respondi, ame. Não era responder isso, mas essa eu acho que é a coisa mais importante. Dependendo de como é a divisão da energia da alma no corpo, isso muda tudo. Os dracões e o sol é muito importante. O sol é luz. Reparem que eu falei que posso para vocês. Limpem o oculto. Limpem os segredos da lua. Vê se alguém teve a oportunidade de fazer junto com o outro isso. Sabe, pegar e fazer na outra pessoa. Poder olhar a pessoa e limpar o oculto. Depois eu escrevi. Depois recebam a luz da luz. Se alimentem da luz da luz. Voltem a se nutrir. Ou seja, se você fica parada com 4 anos de idade, que todos nós, toda base, por exemplo, eu tenho 52 anos, bastante. Mas às vezes eu posso ter a maturidade de 15 anos, e ser parado com 15 anos. A maturidade afetiva, com 6 anos de idade. Maturidade intelectual, com 2 anos de idade. Parei. Então, essa semana, deu uma bronca na cliente, porque eu falei assim, chama lá, você entendeu? Ela, bem mais velha que eu, tá? Entendeu? Você entendeu? Entendeu? Eu falei, o que eu estou falando? Uma senhora de 56, 57 anos, ou com uma garotinha de 3 anos de idade. Só que ela vive e sobrevive. Que a gente chama de estar vivendo a vida arrastando. Aí eu falei, olha, quando a gente tem um bebezinho, criança, fala assim, filha, você entendeu? Entendeu? Ai, que bonitinha! Que bom que você entendeu, entendeu? Então o que você vai fazer? Fazer. Né? Muito bem. Quando chega a idade já de 6, 7 anos de idade, 7 anos de idade, já fecha um ciclo de vida, o que acontece? Você entendeu? Entendeu? Entendeu nada. Fala, eu entendi. Eu pergunto, entendeu? E você fala, eu entendi. Está entendendo? Entendi. Ótimo. Chega um momento que você coloca da maturidade para a pessoa, para ela seguir o próximo passo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que regredir, ver aonde a pessoa para, com muito ânimo, e levar para frente, para que ela veja o aspecto negativo numa oitava melhor. Mesmo Marte com Netuno, mesmo o Sol com Netuno, mesmo Netuno com 9 filhos. Os 9 são os dragões. Os dragões existem. Os dragões normalmente estão escondidos. Os dragões de vez em quando abrem os olhos para algumas pessoas. De vez em quando algumas pessoas têm acesso aos dragões. Eu não vou falar disso porque pessoas mas que os dragões existem. E é muito interessante quando você tem contato com eles. Sempre em contato com eles, você fica mais forte. E tem um seriado do Marvel, eles usam essa expressão
dos dragões se chama o Punho de Ferro. O Punho de Ferro, ele conseguiu ter contato com o dragão. E o amigo dele, que era muito bom, ficou com muita inveja que ele conseguiu e ele não, ele quis destruir o cara. Mas a diferença é que os dragões não abriram os olhos e não se manifestaram para o amigo, só por causa do Punho de Ferro. Ele tinha uma missão lá na frente. Então os nobres, os dracônios, os nove mortos, o Urato, eles têm eles são vivos, eles são deuses, eles respiram, eles pulsam, eles conseguem mostrar o que vai acontecer quando você estiver morrendo. Eu estava estudando o próximo Cristo daqui a 8 anos, ouvindo dos dragões. Muito interessante. Então, para isso, você tem que ficar em silêncio e sem julgar. Sem julgar. Então, a gente iniciou essa parte da aula, quando começou a falar, desânimo é Saturno. Não, é Lua. Não, é Netuno. Não, é uma festa. Não é nada disso. Desânimo é quando você está longe da sua alma. E quando você está próximo da sua alma, anota isso, quando você está próximo da sua alma, está próximo de Deus. E quando você está próximo de Deus, não tem o que temer. Desânimo é quando você está distante, letra. Distante da alma. E ânimo é quando você está próximo. E quando você está próximo, desânimo, ânimo, quando você está próximo da alma, você está próximo do Espírito. E quando você está próximo do Espírito, você está próximo da frequência divina, até você entender Deus. E aí você está numa oitava tão mais alta que o problema se resolve. Aí você vai num lugar sem conta. Você precisa, aparece, para ter o belief. Bate, alguém abre a porta. Você está no fluxo. Agora, às vezes, você é retirado do corpo no segundo. Às vezes você morre. O aspecto dos dracônios, do novo espírito, do corpo, ou com o Saturno, com o Netuno, se leva embora. Então tem aspectos que fazem você ver a morte e você fala, nossa, esse cara vai morrer de repente. Então eu só vou passar, sei lá, para quem estiver lá na frente. E você olha e você fala, nossa, esse cara vai morrer. Mas na hora que ele morre, ele já é iluminado. Então está tudo bem, a morte faz parte da passagem do corpo, o tempo do corpo. Então não tem problema. Isso, se você pegar, vou falar agora em alemão, a palavra espírito sem em chinês, que é o espírito, é bonito, é vivo, em alemão. Ok, vamos para outra. Tudo bem até aí? Quem falou de desânimo? Capricho. Então, dando um adendo também para você, o Júpiter vai entrar em Sagitário, vai tocar no seu Mercúrio quadrado Sol e você vai ter a chance de ver soluções no meio do lado pessimista e de ganhar no jogo. Porque o seu mapa está exposto. Eu, se fosse você, eu jogava. Me ajuda para fazer lá a estrada lá, que está difícil lá. O material chegou lá para Mauá, eu comprei areia, cimento, vidro, porta, para conseguir rápido estrada vai ficar depende de vocês, tá? Tá bom. Tá combinado. E mais, pessoal?
vou falar essas palavras aqui. Recuperação. Recuperação, eu vou acrescentar o que eu falei de espírito, é a mesma coisa, só que eu não vou ter pleonasmo. Quando você está em contato com o seu espírito, passou o aspecto que você espera. Como eu descobri isso, coloco em prática, é muito interessante. Quando acabou um aspecto que estava pegando na saúde, eu fui operado às 8 da noite, 10 da noite, 11 da noite. Eu estava no WhatsApp e falei, pode me buscar amanhã bem cedo. Como? Pode me buscar. E eu olhava a minha perna e mexia minha perna. Por causa da anestesia. Mexia. E eu fiquei só vibrando energia, só vibrando luz e tentando fazer a fisioterapia. 5 da manhã chega o médico que faz a inspeção lá no dia. Ô, doutor, você está segurando vaga. Você não pode fazer. Qual é o nome do senhor? Doutor? Tal. Você não pode segurar vaga. Você tem que sacrificar ele com o fisioprocesso. Como assim? Não, mas eu fui operado ontem. Não, mas eu já estou bom. Já me recuperei. Como assim? Só um minuto. Levantei, fiquei de perna, dei de primeira, dei de lado, coloquei uma perna para cima, depois coloquei a outra, olhei de costas. Eu falei, vocês estão me segurando, eu fui embora, fui trabalhar. Foi estadual. Isso foi há um ano e pouco atrás. Estava de saco cheio, que o aspecto não acabava. Cada vez que voltava, eu operava de novo, no mesmo grau. E aí quando passou, eu falei, bora, acabou, chega. Nunca mais toquei no assunto. Não tenho cicatriz emocional cheio de laser, de ozônio. Eu dava ozônio, enfiava ozônio no joelho, para falar, pronto, isso aqui tem que estar respirado. E está muito forte. A recuperação, ela depende, para o astrólogo, depende do grau, se passou ou não passou. Se o aspecto ainda não passou, tipo o Brasil. O Brasil recuperou. O Brasil, o Netuno está a 14 graus de um ano para trás. Está a 14, 20, 14, 15. Então ela vai tirar 13. O Brasil tem sol a 14 e 32. Só em janeiro que vai passar pela última vez. Junto com esse eclipse também. Dia 5 e 6. É uma confusão total. Então, não passou o grau. Não quero grande coisa. Agora, pensa de perspectiva. A respiração de uma pessoa sofreu um infarto. Se ela vive ainda do passado, se ela vive ainda presa naquele ser da pesquisa que teve com 14 anos, vai estar com infarto. Ela lembra do corpo, ela mantém a memória do corpo e leva isso para frente. Quando houver um trânsito, toca de novo, a pessoa tem um curso. Então a recuperação aí pode anotar isso, para recuperar, às vezes precisa entrar no assunto, isso é meu trabalho e de vários colegas na área da saúde. Você entra no assunto, faz o diagnóstico, seja nutricional, células, indústria, entra no assunto. Você regride, limpa o assunto, vivencia aquilo, limpa o assunto e progride. O progredir é uma respiração efetiva. Tá bem, tá? Ok, outra palavra. Então, regredir, limpar o assunto, progredir. Invejosos. Invejosos geralmente é da casa 8. Invejosos normalmente tem a ver com uma das cabeças de Hidra. Hércules foi chamado do WhatsApp. O Hércules se montou de mensagem, aí viu uma atrasada. Hércules, por favor, venha rápido para Lerna. Tem uma hidra de 7 cabeças que está dando muito problema aqui. Aí ele aperta e fala assim, estou saindo, só um minutinho, para acabar
a série de Netflix dos avós. Aí o Hércules vai. Quando o Hércules chega lá, ele encontra um monstro enorme com 7 cabeças. Aí ele pega a espada dele e corta uma, nasce mais 2. Ele corta mais uma, nasce mais 2. Ele corta e não para de nascer. Uma hora já era 100 e poucas cabeças. Ele estava encurralado dentro da caverna. Ele olha, vê o rabinho da hidra. E aí ele vai lá, passa por baixo, pega o rabo e joga ela para fora da caverna, porque ele não tinha mais espaço, ela ia vencer ele. E aí na hora que a hidra vai para fora, tem a luz. E a luz do sol começa a tocar em toda a hidra. E a hidra vai morrendo e vai perdendo força. Morrem todas as cabeças, menos uma. Aí ele corta a cabeça, pega essa cabeça e põe uma pedra em cima. Essa cabeça que ele cortou simboliza o medo, o temer. O medo, que é o que a gente tem que ter a energia maior de Deus. Só isso. O resto é confiança. E as outras cabeças são aqueles pecados capitais. E a inveja é uma delas. Então quando você tem um mapa, não vive seu mapa, você tem inveja. Quando você vive o seu mapa e você ama o seu mapa, você se ama. Não narcisicamente, você vive, aí você vê o outro, você também ama o outro. Fica feliz com o sucesso do outro. No mapa a gente vê Mercúrio com Plutão, Mercúrio na 8. Mercúrio é o pensamento, né? Mercúrio na 12. Às vezes a pessoa é invejosa, às vezes ela é invejada. Então quando é na 12, ela é invejada. Quando ela é na 8, ela é invejosa. Não é só na 8 ou 12, é a configuração. Aí, quando a gente chega no nível avançado, a gente pega, olha o mapa e vê a configuração. 3, 4 aspectos que mostram a inveja da pessoa. E às vezes a pessoa invejosa vem sorrindo, estudando, montando coisa boa. Oferecendo mil discursos. Ou perguntando coisas. O professor falava, a voz existe, né? Cápula. A voz da question. A voz da question. Corre outro a cápula. Evite o perguntador, porque ele também é fofoqueiro. Às vezes a pessoa pergunta da sua vida, está perguntando da sua vida, quer saber da sua vida, fica bibliotecando o rede social, mas no fundo essa pessoa não consegue estar em contato com ela. Ou com a dor dela, ou com o amor que ela faz. Então ela vive em inveja. Isso tem no mapa. Infelizmente. Olha que legal, não sei quem falou isso. Quando arrepia. Quem falou isso? Quando arrepia? A Brita falou dois. Tá bom. 3, ela ainda pediu para ele fazer um ritual para ela. Né? Tá bom. Quem falou quando arrepia? Ninguém falou? Quando arrepia, bem, quando arrepia, por exemplo, imagina que você encontra o que ninguém existe lá. A todos. Imagina quando você encontra uma pessoa que tem uma feliz. Então, imagina que vocês dois se encontram. Você está solteira? Está solteira?
A Capriccia é casada, mas pode rolar um clima. As duas têm Vênus a 14 graus. Capricórnio também não. Libra, mais interessante, né? É um conflito interessante. Não importa o grau. Se é em quadratura, inicia com conflito. Se abrir mão do conflito ao encaixe. Impulso, a mesma coisa. Quando há um encontro de Vênus com Vênus, arrepia. Quando há um encontro de Marte com Marte, arrepia. Quando há um encontro de Marte com Vênus, arrepia. Eu estou atendendo um advogado e ele encontrou uma pessoa que tem Vênus, a outra pessoa tem Vênus em cima do Marte dele e Marte em cima do Vênus dele. Ou seja, e é um encontro. E eles usam isso de uma forma não sensual, sexual, afetiva. Eles usam de trabalho. E é muito legal. E o encontro arrepia. Mas está em Libra, não é tão fácil. Libra não é assim tão liberado. Mais bonito, mas não é tão liberado. Quando arrepia, pessoal, é quando é sincrônico. Arrepia quando você está vivendo a sua vida. E aí você tem um encontro de acordo com o que tem que acontecer. Esse senhor que eu encontrei, eu estava atendendo na clínica, sem parar. Atendi em casa, atendia no consultório. Aí eu tenho um garoto que eu atendo que ele tem diabetes. É super bom. Só com agulha. Eu estou dando remédio homeopático, isopático, isopático e acupuntura, de leite. Aumentando a oxigenação do mitocôndria, do sangue dele. Super legal. Tem uma técnica ali. Aí na hora que eu falei tchau para cliente, pode vir, aí eu encontro o cara, olho, falo, fulano, uma coisa que nunca ia acontecer na minha vida. E ele gostou comigo. Então, isso não é que arrepiou, mas aí digo assim, eu falei, pode subir. Subi para o cliente, falei, aquele cara é muito importante para mim, eu vou dar atenção para ele, e dá 5 minutos. Depois eu fiz o atendimento super legal para o cliente, o garoto, e pedi para a secretária, quando ele sair da outra sessão, me avise para descer. Desceu, o outro garoto deu tudo certo. E era um pensamento que eu já estava com uma pessoa especial falando a respeito sobre isso. Então assim, arrepia quando é precisamente sincrônico. E para isso você não pode ficar preso no passado. Não pode fazer coisas erradas. Por isso que é a importância da oitava. Você fala assim, o que é melhor de Mercúrio? Mercúrio é troca. Tem que trocar bem entre o outro. Está tudo na estrutura. Tem que criar uma estrutura verdadeira. Não nas coisas. Pode fazer, mas não pode chegar atrasado. Eu ia chegar, eu vim ontem. Tá, mas era ontem. Mas eu cheguei um dia depois. Estou com um cliente que ele briga com a namorada. Manda para aquele lugar. Aí ele volta. Aí briga, aí ele volta. Aí briga, ele volta. Aí eu falei, um dia, no início, a menina vai, por mais que o mapa de vocês é bom, a menina vai seguir a briga. Aí essa semana ele veio e falou, eu briguei e ela não quer voltar. Aí eu quero ela voltar. Aí ele me escreveu, desesperado, porque ele falou, mas o mapa não era para dar certo? Isso é tudo para dar certo? Sim, mas não com essa atitude. Ela vai continuar te amando, só que a distância, vai seguir a vida dela. Ou muda a postura. Então, mudar a postura em oitava faz com que a gente possa viver a vida melhor. Ruptura. Ruptura é uma palavra muito ampla em astrologia. Não é fácil
Ruptura pode ser o Netuno. Netuno, quando passa pelo Sol, cria uma ruptura. Tem um cliente não, um cônjuge de um cliente, e quando passou Netuno, pegou fogo. Teve um aspecto aqui em São Paulo, quando pegou fogo na Secretaria do Meio Ambiente, era um aspecto de Netuno. Queimou todos os documentos que mostravam a corrupção. Então houve uma ruptura. Urano é o mais simples, a ruptura que todo mundo fala, porque ele faz você mudar. Você estava preso, você fica livre. Então a gente tem o José Dirceu, ele passou por uma ruptura. Como aspecto do trânsito, na progressão não está tão forte dele, ele conseguiu com os poderes pedir para os amigos contarem isso. No alto escalão do Tribunal Federal. E queriam fazer igual com o Lula, mas o Lula já está com outras técnicas. Então não há ruptura, há continuidade. Dá para entender isso? Então assim, a ruptura são os planetas lentos a partir de... Não, perdão, ruptura é qualquer planeta. Os planetas lentos são rupturas muito fortes. Na verdade, eu vou explicar isso, é muito mais difícil. Eu vou por partes. Primeiro, trânsito de planetas lentos. Quando passa nos eixos, nas casas, passando, principalmente ascendente e descendente, meio do céu, fundo do céu, principalmente, nas outras casas também, quando os planetas lentos passam, eles criam uma ruptura. Plutão, Saturno, Urano, está tudo para frente. Agora, quando vem uma ideia, quando vem consciência, também é uma ruptura. Então, a ruptura ela é muito ampla, porque às vezes você está agindo de uma forma, e aí vem um planeta que te dá consciência, ou 4 filhos que dão consciência ao mesmo tempo. 4 ou 5 aspectos acontecendo no mesmo dia. Ele passa por uma consciência, um insight, uma visão, e aí você tem uma ruptura de comportamento, uma mudança de comportamento. Então, ruptura é muito ampla. Das palavras aqui, exame, respiração dos olhos, ruptura, o ruptura é mais difícil, porque ele é amplo, ele pode vir por vários caminhos. Mas o que é importante da ruptura? Que a ruptura mostra que tudo é efêmero. A ruptura mostra que a vida é efêmera. Então, às vezes, morre alguém. Meu Deus, como é que eu vou ficar sem a minha mãe? Não precisa ter prisão. Como eu falei, a política tem que deixar um pouquinho de lado, porque ela continua funcionando e ainda vai, a confusão vai continuar. E senão teve uma coisa boa. Mas a gente vai ter várias rupturas esse ano. Netuno saindo de grau exato, vai ocorrer uma ruptura. O que mais? Por exemplo, quem tem Saturno no meio do céu, se o cara fizer errado o processo, quando vier um eclipse lá, por exemplo, ele pula etapas. Não vou fazer isso, não vou fazer isso aqui, não vou fazer isso. Ele pula etapa, quando vem o eclipse bem nesse grau, há uma ruptura. O Saturno cai até lá embaixo, no fundo do céu. O projeto da pessoa desaparece. Existe outra forma de manter a empresa quando você reverencia os primeiros donos das empresas.
quem fundou a empresa, os avós, você reverencia, você o tempo inteiro, você agradece por estar lá, pela vida passar por lá, aí não tem postura. Quando você não reverencia essas pessoas, aí vem uma ruptura. Porque a pessoa não sabe por quê. Porque ela não deu atenção para a linha mestra. Então, tanto ânimo e desânimo, quando você não dá atenção para a luz maior, para Deus, para uma força maior, vem um aspecto de ruptura, você cai e quebra. Aí você fala, eu perdi, aí roubaram meu carro. Mas não vem outro, porque você não está vinculado. A ruptura é uma coisa que mais acontece em psicologia. 90% das pessoas que vêm em leitura falam de alguma ruptura que elas passaram. Muito louco, elas falam, olha, eu passei isso, aí eu amava aquela pessoa, aí me abandonou, e aí eu gostava da pessoa, e sofreu acidente e morreu, não sei o que. E aí, como é que você lida com isso? Por que você cresceu com isso? Né? A ruptura é a chance de você ter Deus dentro de você. E aí você vai ter a luz dentro de você. O que você perdeu, mas você viveu até aquele momento dentro de você. Da empresa, do relacionamento. Depois que você viu que houve a ruptura, não adianta mais ficar olhando. Você viu. Meio amplo esse assunto, viu? Pergunta. A ruptura é a prova que você vai usar para acertar o horário da pessoa. Quando você quer saber, quando você saiu de casa, teve uma ruptura de casa e casou com seu marido, você teve uma ruptura. Você era a menina e agora você é esposo. E aí você vai lavar a cueca do marido. Né? Lavava a sua calcinha, agora você lava a cueca do marido. Mudou tudo. Você vai pensar no problema do marido. O marido também, ele vivia com os pais. Agora ele tem que cuidar da esposa. Tem que dar amor, prazer, dar alegria, dar felicidade, cuidar dos filhos, educar, trazer dinheiro. Tudo que ele tem que fazer que antes ele não precisava. Nessa mudança, nessa passagem, foi criado um noivado. Para que tenha certeza que você aguenta a ruptura, que você aguenta o ritmo de passagem, que você aguenta o próximo passo, o próximo step. Então a ruptura é uma coisa muito boa, porque ela mostra a vida andante, ela mostra o efêmero da vida. Perguntas, pessoal? De trânsito, ou do trânsito que a gente falou na primeira parte da aula. Pode falar. Tá. Claro. Não, o Saturno no meio do céu é um de 360 pontos no mapa. Ele podia estar o Saturno na 7, podia estar o Saturno na 3, podia estar Saturno na 7 encostado na cúspide da 7, podia estar Saturno na 7 encostado na cúspide da 8. É um exemplo o Saturno no meio do céu. Agora, a pergunta é se ele pode ser, se ele pode ser bom, é isso? Claro. O fortalecimento, doutora, é quando você entende a frequência do planeta
você entende a frequência do planeta e você fala o que há de melhor nesse planeta para mim. E o que há de melhor desse planeta para mim como outro. E o que há de melhor desse planeta para a gente. E aí você vai trabalhar a excelência. Então Saturno e Mercúrio, você tem a chance de trazer a excelência para a sua vida. A excelência no pensamento, na fala, na comunicação, no projeto e o realizar, fazer bem feito. Só Mercúrio são palavras boas. Até a palavra escrita também voa, pode ser queimada. Mas a ação, ela é posterior, uma ação de Saturno elevada, ela é posterior quando já passou pelo Mercúrio. E aí ela fala, não, eu já entendi, já pensei, vou fazer isso. O certo é como eu falei, eu sinto, eu penso e aí realizo. Então, isso no meu planeta, pode ser Vênus, pode ser o ascendente. Agora, em qualquer lugar que Saturno esteja, por exemplo, eu tenho Saturno na 2, meu pai me abandonou. E ele trocou minha mãe com uma outra mulher e nunca pagou as contas. E eu cresci sem dinheiro para pagar a escola. Tudo bem, quando você já passou por um ciclo de Saturno, 2 ciclos de Júpiter, 3, você já pode fazer sozinho. Você fala, não vou fazer igual meu pai fez. Eu vou honrar meu pai como pai que me deu vida, mas eu vou fazer melhor. O jeito dele não me interessa mais. Ou não me interessa repetir o padrão errado. Bom, só que a astrologia ela te mostra onde você ficou presa. Isso vale a pena estudar a astrologia. Mas não ficar pontuando os problemas. Não é o médico que está vivo. A postura interna sua que está vivo. Igual de ser aluno. Não é o professor que ensina. A postura do aluno, se quiser estudar, vai estudar. Hoje uma pessoa me mandou uma carta, comecei a ver a apostila, que legal, apostila organizada. Não está pensando. Estão vendo aqui, está vendo. Depois que der uma lista, eu fui pegar para fazer uma coisa. Esse palco, isso? Não tinha. Mas se for aqueles pessoas, ele vai me dar parte aqui, então ele já vai ter isso. Tá bom. Mas não vai ter. Onde eu estava, por exemplo, nem fazia parte do curso básico de médico de astrologia. Mas, ao mesmo tempo, imagina que a gente tenha uma aula só de astrologia na vida, não sabe fazer contas, não em casa, sabe? Então, assim, cara, todos os problemas que você tiver, tem solução. Só que a vida é efêmera. Vocês vão mexendo e vão se derrubando, vão se derrubando, se desconecta, se desprende, mas ao mesmo tempo faça o melhor possível. Isso é uma excelência. Excelência não é de Saturno, excelência pode ser do Sol, de você vibrar. A excelência é uma forma de trazer o ânimo para cada divisão da luz. Se a gente nasceu no sistema solar, que tem vários planetas, vários asteroides, várias estrelas fixas, e tudo isso é ativado na nossa vida, só que alguns são bem conflituosos, porque quando eu nasci, nossa, minha lua começou e tal, minha mãe até não sabe. Eu tenho uma cliente que apareceu agora que não consegue andar, e ela foi aluna da Hana há 30 anos atrás, 30 ou menos, 30 e poucos anos atrás. Ela anda assim,
calcanhar assim, passo devagar, não, vai na frente, ele não vai ficar na frente. Não, eu vou ter meia hora para subir, falar, a gente pegou o mapa, olhei, vi a lua, o posto Netuno, um aspecto de uma mãe na casa 8, uma mãe malévola nela. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou tratar com homeopatia a sua mãe dentro de você. Toca. E agora ela está deixando de falar, e eu comecei no corpo dela, o quadril, os músculos todos atrofiados. Ela falou, me fala mais, e eu não fiz mais dor. Instalo a questão passada, pronto, eu não fiz mais dor. Porque ele estava falando, às vezes eu falo da minha mãe, eu falo da mãe, mas eu preciso mexer no seu corpo novo. Então eu deixo ela falar de propósito, ela está falando, está limpando, ela vai ouvir, ela você falou de mal, ela está limpando o assunto, mas está recebendo luz para ajeitar o corpo de novo. Porque se ela depender do aspecto do mapa natal e da mãe, da educação da mãe, ela não pode mais andar, não pode ser quem ela não pode se deixar quem ela é. Então, isso está sendo cuidado com remédio homeopático e processo terapêutico, para que ela descubra a vida por um outro caminho. E eu acho que vai dar certo, já está dando certo. 3%, coisa que anos de coisa de lado. Mas é uma coisa teórica, ou seja, para mim é uma coisa de estratégia técnica, que é, acima de tudo, a pessoa ali. E ela tem muito ânimo, muita vontade. Então eu pego a vontade da pessoa, pego o ânimo da pessoa e falo, vamos limpar esse mundo. Então, já deu 11 horas, né? Acho que eu vou fechar hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não respondi alguma pergunta. É muita coisa para falar. Eu estou tentando ampliar um pouco o tempo do curso para falar, mas algumas coisas com o tempo vocês vão ouvir, parece repetitivo, mas é com o objetivo de fixar e vocês colocarem isso em prática. Não, a lição de hoje, a mesma cabeça, né? A lição de hoje, o que significa a moral de hoje? Não é o planeta que me dá dano, não é o aspecto e o trânsito que eu passei em 1912 da guerra, que me deixou tetraplégico, que me faz ter raiva hoje, não é nada disso. Porque você ficou fixo, ou você se fixou em determinado momento da sua vida, naquele aspecto, e não sabe que a vida precisa. Por isso que eu quis dar para vocês o ritual do inteiro. E quando você começa, pega uma pessoa, olha o mapa da pessoa, vê o pepino que a pessoa está, mostra para ela que o pepino não é aquilo, é outra coisa. E que dá para resolver, se ela tiver vontade, ela vier com vontade, a vontade que ela tem para vir, eu pego essa vontade e transformo no caminho para ela vencer. Mas ela não pode enaltecer o problema. Mercúrio quadrado Plutão. A princípio começa preocupado. Depois, fica muito. Às vezes a gente fica preocupado. Ai meu Deus, que caminho negativo. Mas com o tempo ele começa a ter uma visão maior. Principalmente se Plutão é muito distante. Ele começa a ver a visão maior. Dói um pouco, mas cuidado com pensamentos negativos. Eles realmente não fazem a beleza de cada planeta. Achei legal nos grupos, né, nessas perguntas, nessas palavras, né, que eu peguei de instrução, tanto aquela vez como essa, a primeira vieram com conteúdo. Então, vocês pediram, eu faço isso.
Então, a 34ª aula terminou. A gente falou sobre Vênus, o trânsito de Vênus, falamos sobre o trânsito de Júpiter, o trânsito de Urano, falamos depois sobre algumas palavras que tem a ver com leitura de astrologia. Isso é nada para astrologia, mas é um pouco para a aula. A gente caminhou um pouquinho mais isso, tá bom? Ah, tá. Vocês vão ver essas palavras, já estão no grupo, a Fernanda já mandou para todos, tá? E vocês tenham uma ótima noite e até mais, tá?